Aí, quando eu olhei assim, pro lado, eu só vi o Jeff, ele estava segurado na minha mão, e eu olhei dentro do olho dele. Eu vi dentro do olho do meu marido. Aí ele estava assim, sabe? Ele estava assim, meio chorando. E eu segurei e pedi para ele desculpa. Falei, Jeff, me perdoa. I'm sorry, mas eu tô morrendo. Eu tô te deixando. Assim, eu falei isso, mas ele falou que eu não falei. Aí eu sei que ele só pegou assim na minha mão e falou assim, volta, volta. E começou assim, fazer assim comigo. Aí eu voltei. Eu voltei pro meu corpo. Aí eu senti eu voltando assim. Aí quando eu olhei pro outro lado, aí já tava toda os paramédicos aqui na minha casa, que é tanto de médico perto de mim. E aí eles já me pegaram e tinha uns aparelhos ligados em mim, só que eu não vi ligando esses aparelhos em mim. Aí eu lembro que o médico falava assim, não, o coração dela tá muito acelerado. Eu lembro que o médico falava isso, eu ouvia. O coração tá muito acelerado e a oxigenação no cérebro dela tá muito baixa, mas a pressão dela tá bem. E aí eles me pegaram assim, bem rápido e colocaram eu numa maca. Assim, parecendo assim que tinha me amarrado, mas eu não sei como que coloca na maca. Eu sentia que eu estava amarrada. Aí eu via isso. E eu sabia que eu estava aqui na minha casa e que estava me levando para o hospital. Eu tinha consciência disso. Aí quando foi descer comigo na escada, aí eu senti assim que eu estava dentro de um túnel, mas eu acho que isso não foi assim, foi perturbação mesmo, assim, devido à situação que eu estava. Eu senti assim, que eu estava dentro de um túnel que era muito escuro e que estava muito difícil, e aquilo parecia assim que tinha uma duração de muito tempo. Era igual assim se eu tivesse fazendo uma viagem para o Brasil, de tanto que demorou. Mas o Jeff me falou que eles não gastaram nem 2 minutos para me descer. Aí quando eles chegaram comigo lá fora, e eu assim virada assim para cima, aí eu enxerguei o sol e as nuvens. Aí no momento, aí eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Aí no momento que eu enxerguei o sol que estava frio, mas tinha sol. Aí eu pensei, nossa, meu Deus, eu morri. Eu tô morta. É igualzinho eles falam. Aí eu pensei assim, nossa, bem que eles falam mesmo, que a gente morre e a gente vê o corpo da gente. Eu tô vendo o meu corpo. Olha o meu corpo, meu Deus. Olha eu indo embora, olha eu subindo pro céu, olha eu subindo para as nuvens. Mas aquilo não era real. Eu tava naquela posição, mas é porque eu estava indo para a ambulância. Aí eles me colocaram dentro da ambulância. Aí quando me colocou eu dentro da ambulância, o Jeff veio e passou a mão no meu pé. Aí quando ele segurou os meus pés, aí eu lembro que eu olhei no rosto dele, eu pensei, nossa, eu não morri, eu tô viva. Eu tô indo pro hospital. Aí eu falei pro Jeff, eu falava para ele, mas ele disse que eu não falava. Ele falou que eu não falava nada. Mas mental eu falava. Jeff, por favor, vem comigo, não me deixa sozinha, eu não quero ficar sozinha. E aí eu escutava ele falando, amor, fica tranquila, que eu vou dirigindo, vou chegar junto com você no hospital. E aí, da minha casa aqui no hospital, é mais ou menos assim, de 15 minutos. Mas como eu fui na ambulância, eu acho que eles não gastaram o mínimo 8 minutos, porque as luzinhas foi tudo ligado. E aí, essa viagem também da minha casa até no hospital, isso parecia assim, um tempo muito longo para mim. E dentro da ambulância, o meu corpo saiu de novo. Aí eu tava assim, e eu vi quando o meu corpo subiu, ele saiu de dentro do outro corpo. Não foi esse corpo de carne que eu tenho. É outro corpo, mas igualzinho eu. É incrível uma coisa dessa. Na mesma posição que eu estava deitada, o meu corpo subiu assim, e ele foi flutuando assim, ó, ele saindo de dentro da ambulância, o outro corpo. E aquele barulho de novo, assim. Aí quando eu vi, assim, eu sentia que eu estava espichada, assim, bem dura, e aquele corpo meu, assim, flutuando, assim, para sair de dentro da ambulância. Aí eu peguei e comecei a rezar. Na minha mente eu rezava, eu falava alto, mas disse que eu não falava nada. Aí eu comecei a rezar e pedir que eu não queria morrer, que me desse uma oportunidade, que eu não queria morrer, que por favor, que eu não queria, eu pedi a Deus para me dar mais uma chance, que eu queria ficar junto com meus filhos, que eu não estava preparada para morrer. Aí eu pedi Nossa Senhora, eu pedi a Deus, Jesus Cristo, espiritualidade,
para me dar mais uma chance para me ficar aqui no planeta Terra. Aí eu voltei. Aí, nesse momento, assim, que eu voltei, eu não sei, sabe? Aí eu não lembro, assim, eu acho que eu fiquei inconsciente. Eu lembro quando eu cheguei, eu não vi eu chegando no hospital. Mas eu vi, porque eu já fiz 2 cirurgias nesse hospital. E eu sei como que é os quartos lá quando a gente chega. Eu sei como que é. Aí, quando eu vi, eu tava na cama, em uma cama, e o quarto, ele é cercado de cortina, que a gente fica ali provisório até levar a gente para o outro lugar. Aí as cortinas azul. Aí quando eu me vi lá, aí eu lembrei exatamente que eu estava no hospital e que eu estava ali. Só que eu estava sozinha. E o médico que me levou, aí eu vi assim, ele pegando assim no cantinho da cortina e fechando, e fazia assim com os dedos para mim, e falava assim, falava em inglês, mas eu vou falar em português, falava assim, te vejo mais tarde. Aí, quando ele falou, te vejo mais tarde, aí eu olhei nele assim, sabe? Aí eu pensei, isso, eu morri. É claro, aí eu fiquei pensando assim, nossa, era uma confusão mental que eu tinha. Eu não tinha certeza se eu estava viva ou se eu estava morta. Aquilo era terrível para mim. Aí eu pensei, nossa, eu tô morta. É claro que eu tô morta. É por isso que ele tá indo embora e me deixando sozinha. Cadê os médicos? Cadê? Aí eu olhei assim e pensei, não tem nada aplicado, não tem nenhum remédio aplicado em mim, eu estou aqui morta. Eu estou aqui morta porque eles colocou meu corpo aqui, daqui um pouquinho eles vão me levar para queimar o meu corpo e vai me queimar. Aí o Jeff vai ficar com metade da minha cinza e a outra metade da minha cinza vai ser levada para o Brasil. Meu Deus do céu, eu morri. Aí eu fiquei assim naquela confusão, pensei, oh meu Deus, que triste, gente, eu morta aqui sozinha, sem minha família, ainda vou ser cremada daqui a pouco, eu vou ser cremada. Aí eu fiquei pensando aquilo, que eu tava morta. Aí, aí eu não vi o Jeff entrando, que ele tinha que entrar pela frente, pela minha frente, mas eu não vi, eu só vi assim, o Jeff segurado na minha mão. Aí quando ele tava segurado na minha mão, aí eu lembro que eu olhei dentro do olho dele. E aí eu perguntei, mas ele disse que eu não perguntei. Mas na minha mente eu perguntei, falei assim, amor, eu morri? Me fala, eu não tô entendendo, eu tô viva ou tô morta? Aí eu não lembro dele me responder nada. Ele tava olhando para mim e o olho dele assim tava vermelho, ele tava chorando. Aí eu pensei assim, realmente eu morri, eu tô morta. Mas aí eu fiquei assim um pouco em dúvida se eu tava ou não tava. Aí eu peguei e usei uma tática que eu já tinha ouvido falar. Que um ser desencarnado, ele não tem como sentir o outro ser, a sensação do outro ser encarnado. Aí eu lembrei isso. Eu já vi isso, eu já sabia disso. E não, nesse momento eu lembrei. Aí eu pensei, agora eu vou ficar, eu vou relaxar e eu vou ter certeza agora se eu tô viva ou se eu tô morta. Aí eu relaxei assim, a minha mente, porque eu estava muito confusa, assim, era aquelas coisas muito rápidas que passava mental em mim. Aquela confusão se eu estava viva ou se eu estava morta. Aí eu relaxei mental, assim, fiquei tranquila e fui tentando assim, sentir assim a mão do Jeff na minha, se realmente eu senti o calor dele, porque eu via que ele estava segurado na minha mão. Mas aí eu não sentia ele. Aí eu peguei e fiquei relaxada, aí eu comecei a sentir o calor da mão do Jeff transmitindo para minha mão. Aí quando eu senti aquele calor, aí eu pensei, ai meu Deus, graças a Deus eu não morri. Eu ainda tô viva. Eu tô viva, eu não morri. Mesmo que não tenha remédio aplicado em mim, mas eu não morri. Aí quando eu pensei assim, e eu olhei pro olho do Jeff, aí nesse momento eu fui, eu não vi eu indo. Aí eu já me vi em outro lugar. E esse lugar é um cemitério. Eu fui para um cemitério, só que não é igual esse cemitério da Terra. É um cemitério diferente. Quando eu cheguei nesse cemitério, era assim um lugar nebuloso, um lugar onde não tinha nem
Nem um verde, nem um capinzinho, nada de verde, nem um passarinho, nem um barulho. E aquele lugar assim parecia um lugar envelhecido. Só que eu não via nem um túmulo, nem uma cruz, mas eu sabia que ele era um cemitério. E aí eu me vi assim, e na frente tinha umas paredes. Era uma parede mais alta e outra mais baixa. E era uma parede. Todas as paredes eram dessa cor. Uma vermelha e uma laranjada. E no meio dessas paredes tinha uma luminária quadrada. Na parede vermelha, a luminária era vermelha. Na parede laranjada, a luminária era laranjada. E era um vermelho, bem vermelho mesmo, bem laranjado. Aí eu me vi em pé, em frente a essa parede. E era aquele fixo. Eu tinha, assim, aquele olhar fixo. E naquele momento que eu estava naquele cemitério, eu não a lembrava. Não existia planeta Terra para mim. Não existia nada, essa vida minha. Era só aquilo que eu via. Era assim, igual se a minha mente estava fixada, o meu olhar naquela parede. E eu só via aquilo na minha frente. E eu não tinha mentalidade de nada, que eu tinha filho, que eu tinha Jeff, que eu tinha essa vida aqui na Terra, mas eu sabia que era eu. Eu tinha consciência que eu era eu e que aquele lugar, mesmo que eu não via cruz, que eu não via túmulo, mas era um cemitério. E aí, eu na frente dessas paredes, eu era eu, mas só que eu era jovem. Hoje eu tenho 57 anos e naquela parede, e naquele eu ali em frente àquela parede, eu era eu, da mesma altura que eu sou, só que eu tinha na faixa etária assim de 25 a 28 anos, era a minha idade. E meu cabelo ele é claro, e lá o meu cabelo era curto e escuro. Não era preto, mas era assim um castanho bem escuro. E aí eu usava uma camisa de manga comprida, cor laranjada, do material, parecia lona, um material antigo. A minha roupa, o meu traje era um traje antigo. E usava uma calça, parecia ser uma calça pantalona, sabe? Assim, uma calça reta, igual aquelas calças antigas. E a calça ela era cinza não, marrom. A calça era marrom, a minha camisa de manga comprida, alaranjada, e eu usava um cinto bem largo, preto, na cintura, e meu sapato era um sapato preto de bico, assim, um bico quadrado, um bico bem quadrado, assim, umas coisas bem, um traje bem antigo. E eu desse jeito, olhando essas paredes fixas. Aí eu só pensava, gente, mas o que está acontecendo? Que lugar é esse? Eu só ficava assim pensando, que eu não pensava outra coisa, eu não pensava sobre outra coisa. Eu só ficava assim, sabe, assim, assustada e pensava assim, que lugar é esse? Que isso? Que isso? Eu ficava fazendo aquela outra pergunta. Aí eu fiquei assim lá olhando essas paredes, quieta. Aí de repente eu já me vi dentro de um caixão. E quando eu fui para dentro desse caixão, esse caixão, ele era o meu. Ele era exatamente o meu tamanho, a minha altura. Ele estava assim, não tinha tampa, ele estava aberto. Aí eu fui para dentro desse caixão aí eu estava assim, com a minha mão assim, ó, desse jeito assim, com as minhas mãozinhas assim, e dentro desse caixão. E esse caixão, ele era assim, igualzinho um caixão, só que aí esse lugar, ele era tudo assim, cheio de umas luzes também vermelhas. As luzes assim, vermelhas. Um lugar assim, muito nebuloso, muito estranho. E eu senti um cheiro, assim, um cheiro de coisa velha, de vela, de cemitério velho. E eu dentro desse caixão, e aí quando. E ele era todo assim, envolto por um fio vermelho. Mas não é cor vermelha, é igual assim aquele fio que ele está impregnado de uma luz elétrica, assim que corria nele, assim, vermelho. Eu sabia que aquilo era uma eletricidade, mas eu não sentia dor, eu não sentia falta de ar, eu não sentia choque e nem medo. Eu não sentia medo. Eu até sentia assim meu corpo um pouco leve, sabe?
Aí eu dentro desse caixão, aí quando eu estava lá dentro, eu comecei a rezar. E aí eu comecei a pedir assim, que eu não queria morrer. Só que eu não lembrava assim dessa vida, eu não lembrava que eu estava lá no hospital. Eu tinha aquele sentimento que eu não queria morrer. Aí eu peguei e comecei a pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora, ai, que por favor, que eu não queria morrer, eu não queria ficar naquela situação, que me tirasse daquela situação que eu estava. Aí quando eu fui fazendo aqueles pedidos, aí de imediatamente eu já me vi. Igual, por exemplo, quando eu estava no caixão, eu não lembrava desse lugar que eu estava, eu vivia no aqui e agora, era só aqueles momentos. Eu não tinha não misturava o futuro com o passado, nada. Era só exatamente aquele momento presente. Aí, imediatamente, eu voltei para frente da parede, do mesmo jeitinho que eu estava, e olhando fixado na parede. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu ficava só pensando, que isso, meu Deus, que lugar é esse? Que isso? Aí quando eu fiquei assim olhando, aí eu me vi, eu jovem aqui, com essa roupa, e eu me vi, eu nessa parede, numa cadeira flutuante. E eu sentada nessa cadeira flutuante, eu era exatamente igual eu sou. Com essa idade que eu sou, com meu cabelo, que eu gosto de usar meu cabelo assim. E eu sentada nessa cadeira flutuante, e nessa cadeira eu usava uma roupa que cobria todo o meu corpo, uma roupa cor cinza. Era igual se fosse uma veste. Cobria os meus braços, todo o meu corpo. Uma roupa cor cinza. E eu sentada nessa cadeira flutuante. E eu toda torta, o meu lado direito todo torto, igual eu saí daqui de casa. Assim, minha boca torta, minha perna, meu braço, assim. Eu era aleijada, igual se eu fosse aleijada. Aí quando eu me vi, eu nessa cadeira, aí eu levei um susto. Ah, e meu rosto lá era igualzinho, só que eu tava assim, bem fina, eu tava bem pálida, assim, magra, bem pálida. Mas exatamente igual eu sou. Aí, quando eu me vi eu sentada nessa cadeira, eu aqui me vendo eu lá, e eu sabia que eu era essas duas pessoas. Eu não tinha dúvida. Eu era esse Ivete jovem e essa Ivete da cadeira, sentada nessa cadeira flutuante. Aí eu levei um susto e dei 2 passos para trás. E fiquei assim, assim. Mas mesmo eu me vendo eu na cadeira, eu não lembrava, eu não me recordava de nada aqui da minha vida. Eu só via daquele jeito. Aí, quando eu dei os 2 passos para trás, aí uma voz falou comigo. Essa voz, ela vinha assim do alto, e era a voz de um homem, de um senhor. Era uma voz assim, suave, mas que tinha um tom forte, um tom assim, que quando aquela voz fala, você tem um respeito por ela. Uma voz superior. Não, eu não senti que era a voz de Jesus. Não, mas eu senti que é um ser muito superior a mim. Um ser que eu devia respeito por ele. Aí essa voz falou assim para mim. Falou assim, Ivete, você suporta viver desse jeito? Você acha que o Jeff e seu filho Domis vai ter paciência para cuidar de você nessa situação? E você vai dar conta de sobreviver assim? Aí quando essa voz falou para mim, aí eu peguei, afastei para trás e abaixei meu corpo e coloquei minhas mãos assim, numa posição fetal. Aí eu abaixei meu corpo e eu comecei a balançar meu corpo bem rápido e comecei a chorar. E eu falava, não, 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 não. Eu não quero. Ai, desculpa. É um pouco assim forte para mim. Parece que eu volto aqui. Aí eu falei bem forte. Não, não, não. Eu não quero viver desse jeito. Eu não suporto. Eu não suporto. Eu tô preparada. Eu vou me preparar. Eu tô preparada para fazer a passagem. Eu não falava essa palavra, morrer. Eu falava passagem. Não, eu vou preparar então para fazer a passagem. Aí eu comecei a rezar e pedir para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora, para os meus guias protetor, para a espiritualidade maior. Naquele momento me dá força
Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu sei que eu sou um ser humano, que todo mundo faz essa passagem. Agora, infelizmente, chegou a minha hora. Eu tenho que ter força para fazer. E eu quero ter essa força para mim fazer minha passagem, porque eu não vou viver desse jeito. Mas mesmo eu pensando aquilo, eu falando aquilo, eu não lembrava dessa vida aqui. Era só aquela coisa lá. Era só aquele cemitério que eu vi. Eu não lembrava da minha vida aqui na Terra. Que eu tinha família, que eu estava no hospital, eu não lembrava disso. Eu só estava vivendo aqueles episódios ali. Aí quando eu fiquei falando isso, eu não tinha olhado nem para o lado direito e nem para o lado esquerdo desse cemitério. Mas eu sabia que essas paredes, elas eram infinitas. Eu sentia isso, que elas eram infinitas. Aí eu peguei e olhei para o meu lado esquerdo. Aí quando eu olhei para o meu lado esquerdo, aí eu voltei calma. Eu fiquei calma assim e olhei para o lado esquerdo e comecei a dar uns passos para o meu lado esquerdo. E essas paredes, elas iam assim compridas. Aí eu vi elas bem compridas, assim, que eu não vi o final. Ela ia ficando comprida, aquela parede, aquele lugar nebuloso. Aquela coisa assim, nebulosa, parecendo velho, aquela coisa muito triste. Era uma tristeza esse lugar. E não tinha ninguém ali, era só eu e essas paredes, essa coisa. Aí eu comecei a olhar e comecei a andar. Aí e parecia um corredor. E esse lugar que eu olhei assim, que eu comecei a andar, parecia um corredor. Com essas paredes. Só pela minha frente. Aí quando eu comecei a andar, aí eu peguei e comecei assim, aí começou a me dar assim uma tristeza. Gente, não tem explicação. Aquela tristeza, eu tenho 57 anos. E eu já sofri muito aqui, sabe? Eu já passei muitas dificuldades na minha vida, sabe? Muitas coisas difíceis que eu já passei. Já passei esses momentos depressivos. Mas se juntasse toda a tristeza que eu passei, tudo que eu já passei de sofrimento aqui na Terra, não dava nem 1% do que eu estava sentindo naquele momento. Era uma dor emocional. Era uma dor sentimental. Era na alma. Aí quando começou, assim, eu senti aquela dor, aí eu peguei e pensei, meu Deus, e eu não lembrava nada aqui na Terra, era só aquilo ali que eu vivia. Aí eu comecei a pensar assim, gente, isso é que é morrer? Isso é que é morrer? Eu jamais pensei que morrer fosse isso. Eu pensei que morrer, que eu ia para um lugar muito melhor, que eu ia para um lugar, num jardim. Aí eu comecei a fazer uma análise, eu comigo mesma. Aí eu comecei a pensar, gente, mas eu não sou uma pessoa tão ruim. Eu nunca fiz coisas tão ruins para me estar aqui. Aí começou assim, dar aquela dor, assim, aquela dor foi aumentando. Quanto mais eu pensava isso, mais aquela dor aumentava. Aí eu pensei assim, aí eu fazia aquela autoanálise, pensei, gente, mas agora, amanhã, todo mundo vai saber que eu morri. Mesmo eu não lembrando lá do hospital que eu estava doente, não lembrando das pessoas, mas vinha isso na minha mente. Amanhã todo mundo vai saber que eu morri. E ainda vai colocar no Facebook assim. Ela morreu, a Ivete morreu. Aí todos meus amigos vai ver, postado no Facebook. Eles vão sentir a minha morte. Mas daqui uma semana, todos meus amigos já me esqueceu. A minha família, eu sei que todo mundo vai sofrer. Mas daqui 6 meses, pouquinho, todo mundo vai me esquecer, vai entender que eu morri, ainda vai falar assim, ainda bem que a Ivete morreu, ela está num bom lugar. Ela está lá com Jesus, ela está no paraíso, porque ela foi uma boa irmã, ela foi uma boa amiga, uma boa mãe, uma pessoa que sempre tentou, porque sempre eu tentei ser um ser humano melhor, mesmo dentro de toda circunstância difícil que a gente passa na vida, que às vezes a gente tem que enfrentar, mas sempre eu tenho essa luta constante dentro de mim para ser um ser humano melhor. Aí eu pensava isso, mas eles nunca vão saber que eu tô aqui nesse lugar. Eu sei que eu tô aqui e vou saber disso sozinha. Eu vou saber disso sozinha, que eu tô aqui nesse lugar, sozinha, abandonada. Que aqui não tem um passarinho, aqui não tem
uma folha verde, aqui não tem uma árvore, que eu tô aqui nesse cemitério abandonada e ninguém vai saber que eu tô aqui. E eles vão ficar pensando que eu tô no paraíso. Mesmo eu não lembrando dessa vida aqui, mas lá nesse momento eu pensava isso. E aí pegou e começou a vir assim na forma de umas fotos, passava assim na frente, parecia assim que aquelas fotos iam descendo assim. Aí veio a foto do meu marido, o rosto dele parece que vinha assim, eu via naquela, parecia uma foto, uma imagem, era uma imagem assim, sabe? Parecia que passava aquela, não era foto, parecia assim que punha assim uma imagem assim na minha frente. Aí veio assim o rosto do meu marido, aí quando eu vi o rosto do meu marido, aí eu pensei, meu Deus do céu, o Jeff. Nossa, eu não tenho mais o Jeff, acabou. Aí eu pensei assim, nossa, o Jeff, o Jeff tão jovem, daqui uns dias, é claro que ele vai arrumar outra companheira. O Jeff não vai ficar sozinho, ele vai ter outra pessoa do lado dele. Aí veio assim a foto do meu filho, eu pensei, meu Deus do céu, meu filho, que eu nunca mais eu vou no Brasil, eu nunca mais vou ver meu filho, eu nunca mais vou ver minhas netas. Aí começou a vir assim, a imagem das pessoas vivas, das pessoas, minha família. Assim, aquela coisa. E quando eu via isso, e eu começava a sentir isso, que eu estava ali, e que eu não ia mais ver a minha família, que eu não ia ver mais o Jeff, que ele era verdade, aquela era a real da minha vida. E que ele estava aqui com a vida e eu estava lá sozinha naquele cemitério. E que ninguém sabia o pior de tudo. Aquilo me dava uma dor, que eu não tenho palavras para explicar a dor emocional que eu sentia. Eu pensei assim que eu estava abandonada, sozinha naquele cemitério, e ninguém sabia que eu estava ali. E ainda ia falar que eu estava num paraíso. Que isso era muito revoltante para mim. Sabe? Das pessoas pensar que eu estava no céu e eu estava naquele lugar sozinha, abandonada. Aí eu peguei e comecei a pensar aquilo assim, e aí essa dor ali ia aumentando. Essa dor emocional ali ia aumentando, parecendo que ia me apertando. Aí eu peguei, e meu olhar era fixo. Eu não mudava o olhar. E eu só olhava assim, para frente, pelo meu lado esquerdo, assim, ó. Eu caminhava assim, e olhando. Aí quando. Aí eu peguei e olhei para frente. Aí quando eu olhei para frente, aí eu vi esse cemitério, ele era muito grande, ele não tinha fim. E lá quando eu olhei para frente, não era igual eu estava vendo, era tudo igual neblina, era tudo nebuloso aquele lugar, acinzentado, e tinha tudo cheio de túmulo velho, aquela coisa mais horrorosa do mundo. E eu via assim, eu não via muito nítido, era assim, igual aquele negócio meio neblinado, assim, sabe? Aquela coisa assim, aquela coisa mais esquisita do mundo. Mas aí dentro desses túmulos, um túmulo, eu fixei meu olhar, assim, um túmulo que era maior, parece. E aí eu fixei, que meu olhar era fixo, eu fixei naquele túmulo, e daquele túmulo, uma energia daquele túmulo, aí ela foi me puxando, era uma coisa incontrolável. Daquele túmulo foi me puxando assim, sabe, lá para aquele túmulo, uma energia assim, foi puxando eu lá para aquele túmulo. Aí quando essa energia puxou eu, e levando eu mesmo, sabe? Era uma coisa incrível, levava eu lá para aquele túmulo. Aí a voz falou comigo de novo. Falou assim: agora, Ivete, você quer ver sua mãe e seu irmão que morreu? Aí quando a voz falou comigo de novo, aí eu peguei e comecei a gritar e comecei a brigar, assim, sabe? Brigar, ficar assim, muito forte, muito brava, e comecei a falar assim: não, 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 eu não quero, eu não vou, eu não vou, eu não quero ver minha mãe, eu não quero ver meu irmão, eu não quero ver ninguém que morreu. Isso não me interessa. Problema de quem morreu. Eu tô aqui, eu tô vivo, eu quero lutar pela minha vida. Eu quero ver minha família que tá viva, eu quero ver meu filho, eu quero ver minha filha. Eu quero ver o Jeff, eu quero ver meus amigos, eu quero ver as pessoas que estão vivas, eu não quero saber de quem morreu. Eu não quero, eu não quero, eu não vou, eu não vou. E comecei assim, sabe, ter uma força assim para me superar aquela energia que estava me puxando lá para aquele túmulo. Aí quando eu fiquei assim, naquela coisa, aquela luta que eu não ia,
e falava que eu não queria ver aquelas pessoas, que eu não queria ir. Aí, de imediatamente, eu me vi dentro do caixão de novo. E era exatamente o mesmo caixão, o mesmo lugar. Só que quando eu voltei para dentro do caixão, aí já tinha uma tampinha. E essa tampinha, ela era toda assim, envolvida por esse fio. E essa tampinha, ela estava em cima de mim. Só que eu não sentia nada doendo, nada. Só que essa tampinha, ela estava me apertando. Ela estava me apertando. Só que eu não sentia apertado, mas ela estava abaixando. Aí eu peguei com as minhas mãos na mesma posição, lá dentro. Aí eu peguei e comecei a rezar. E pedindo a Deus, Nossa Senhora, que eu não queria morrer, e que para me tirar daquela situação, para me dar mais uma chance de vida, que por favor, eu não queria morrer. E eu implorava, sabe? Eu implorava desesperadamente pela minha vida. E quando eu comecei a rezar, aí uma voz, outra voz, não a do Senhor, outra voz falou comigo. E essa voz, eu sentia, eu não via a pessoa, eu não vi nada, eu só ouvia, mas eu sentia o jeito que eram as pessoas. E essa voz que falou comigo era uma voz que estava, eu sentia que estava sentada do lado desse caixão que eu estava, que eu acho que era meu, que era exatamente igual eu, né, do meu tamanho, minha altura. Aí essa voz falou comigo e eu senti que era um ser inferior, uma voz sarcástica, que ria de mim, ela zombava de mim. Aí essa voz falou para mim, ainda bem que você sabe rezar, né? Agora você está rezando. Aí ela falou assim, agora você está rezando, né? Ainda bem que você sabe rezar, né? Eu falei assim, eu sei rezar. E agora que eu vou rezar mesmo. Aí ela pegou e falou assim, e é bom mesmo você rezar, porque agora, aqui, minha filha, aqui não tem ninguém por você, não. Aqui agora é você com você mesmo. E é bom mesmo você rezar. Aí eu peguei e falei assim, não, e eu vou rezar mesmo, eu sei rezar e vou rezar. Eu vou continuar rezando. Aí continuei rezando. Aí a voz pegou e ficou rindo de mim, dando aquelas risadinhas sarcásticas, sabe? Aí a voz pegou e falou assim pra mim, e é bom, falou essa palavra, que eu tenho até vergonha de falar, mas essa voz falou pra mim. Falou assim, é bom mesmo, sua bichinha. É bom você começar a rezar e pedir perdão dos seus pecados, porque aqui agora é você com você mesmo. Aqui não tem socorro para você, não. Aí quando a voz falou assim para mim, eu peguei e falei assim, ainda bem que você me lembrou que eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados, porque eu não tinha lembrado disso. Aí eu peguei e comecei a pedir perdão pelos meus pecados. Aí quando eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados, eu pedi a Jesus que perdoasse as minhas falhas, as coisas que eu tinha feito. Aí apareceu apareceu um pecado. Aí esse pecado, ele veio assim, no jornal. Assim, o jornal era oval, um jornal envelhecido. Na minha frente, esse jornal estava assim, parado. Na minha frente. Assim, em pé, parado. E era oval, uma coisa assim, oval. Aí lá nesse jornal estava escrito o pecado. Só que eu não conseguia ler. Eu olhava assim e não conseguia ler qual que era qual que era esse pecado. Aí eu não conseguia ler, mas aí veio mental. Na minha mente veio assim, qual era o meu pecado? Aí quando parece assim, que eu li mental, que veio mental, o que estava escrito lá? Aí lá estava escrito assim, o meu pecado era por causa do trabalho que eu fazia aqui nos Estados Unidos. Que quando eu cheguei aqui, meus 1 ano e 6 meses, primeiro eu trabalhei em salão. Eu trabalhava em salão. Eu trabalhava como ajudante de serviços gerais. Eu lavava cabelo, levava toalha para lavar. Eu era uma help, eu era um ajudante no salão. Eu trabalhei por 1 ano e 6 meses. Mas aí desse salão, eu tive a oportunidade para ir trabalhar em bar. Aí eu fui trabalhar em bar. E durante depois que eu saí desse salão, toda a minha vida aqui, eu trabalhei em bar. E quando eu comecei a trabalhar no bar, é um lugar assim que envolve muito dinheiro, bebida, apesar assim que eu não sou pessoa de eu não sou pessoa de bebida, de beber. Mas às vezes eu bebia um drink, eu fazia um drinkzinho, uma coisa, né? Mas no passado, porque ultimamente eu nem bebia mais. E aí toda a vida eu trabalhei em bar. Eu trabalhava
acho que uns 3 bares diferentes. Mas, ultimamente, eu trabalhava só em um mesmo. Mas, quando eu era mais jovem, eu trabalhava mais pro lado de Pensilvânia. Aí, aí veio o bar. Aí, quando veio o bar, aí eu pensei, mas eu não pensava que trabalhar num bar era tão... que ia causar que é tanto de problema em mim. Que isso era um pecado tão grande de ser especificado um pecado, né? Aí quando apareceu, aí começou a vir as imagens, assim, conscientemente. Aí eu peguei, comecei a pedir perdão e comecei a explicar por que eu trabalhava no bar. Aí eu comecei assim, a explicar, e até comecei a explicar rápido. Não, 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 não. Eu trabalhei em bar, mas não foi assim, porque eu sou uma pessoa má, eu trabalhei porque eu precisava, porque eu vim para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Então, eu trabalhava em bar por causa do dinheiro. Não porque eu estava envolvida com bebida, nem com drogas, nada disso. Eu trabalhava ali, era um trabalho para mim, aquilo era um trabalho normal. E eu trabalhava por gorjeta. Então, o que acontece? Trabalhar no bar é um serviço assim, muito competitivo. Todo mundo está ali, pensando em dinheiro, e fica aquela competição, aquela ânsia. É uma coisa assim, aquilo que me trazia muito peso mesmo, isso é verdade. Exatamente por causa do dinheiro. Então, aí eu peguei, mas aí eu expliquei, assim. Mas assim, não era que eu explicava para ninguém. Era assim, era igual se eu explicasse para mim mesmo. Era eu conversando comigo. Eu não sei se as pessoas vão me entender, mas é uma coisa assim muito engraçada. Era igual se eu falasse comigo. Um, eu, é muito difícil isso, sabe? Eu falava comigo. Alto falava comigo. Aí eu expliquei que não, que eu trabalhava naquele bar, mas que eu fiz aquilo por uma boa causa, que eu precisava ajudar a minha família, que eu vim para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e que eu não fiz mau uso do meu dinheiro e realmente não fiz. E tudo que eu estava falando é verdade. Não, que ali naquele lugar não tinha como ninguém nem mentir. Ali era uma coisa consciente. E aí, quando eu expliquei todos os motivos do trabalho, aí o pecado, aí esse papel desapareceu da minha frente. Aí veio conscientemente, dentro da minha consciência, assim, que não ia acontecer nada comigo pelo motivo de eu ter trabalhado no bar. Que estava tudo bem, que entendia, que estava explicado, que entendia. Que eu não ia acontecer nada na minha vida de mal, nessa vida que eu estou, e nunca na minha vida ia acontecer nada de mal por eu ter trabalhado no bar. Só mas que eu tenho, assim, igual assim, eu não sei bem explicar, mas é igual assim, quando a gente, por exemplo, se você tem uma dívida, aí o seu credor vem na sua porta receber o dinheiro, ele vem com muita raiva de você, assim, para receber aquele dinheiro. Mas quando você explica que você é consciente que você deve aquele dinheiro, mas que um dia que você deve aquele dinheiro, mas que um dia você vai ter que pagar aquilo. Não vai tirar nada de você não vai te matar, você não vai morrer, não vai acontecer nada. Mas um dia você vai ter que pagar aquela conta da forma que você puder. Foi isso que veio assim, conscientemente em mim. Aí desapareceu esse papel. Mas só que eu continuei dentro do caixão. Eu continuei lá dentro e a tampinha apertando eu. Só que eu não senti apertando, não, mas era igual assim, que tava apertando eu. Aí apareceu outro pecado. Aí esse outro, ele veio a foto da pessoa na minha frente. A foto, a pessoa tava assim, o tipo de foto preto e branco, parecia que a pessoa estava cadavérica, estava morta. E aí essa foto é de uma pessoa que eu tive um relacionamento aqui com ele e que a gente viveu junto por, acho que mais ou menos 8 anos. De 8 a 9 anos. Nós vivemos juntos. É um senhor que eu vivi com ele aqui. E assim, ele era bem mais velho do que eu. E a gente foi assim, 8 anos, um relacionamento muito bom. Uma pessoa muito boa na minha vida, assim, que a gente vivia muito bem.
apesar de ser bem mais velho do que eu, mas uma vida maravilhosa. Só que ele começou a ter muitos problemas de saúde, e aí o filho dele mora em Los Angeles, veio pegar ele para levar ele. E aí eles queriam me levar junto, porque ele já era acostumado, assim, os meus cuidados, que eu cuidava dele, eu levantava à noite para dar os remédios que ele precisava, quando ele estava assim mais doentinho, né? Porque ele era uma pessoa ainda que ele fazia tudo, mas tinha dia que às vezes ele não estava tão bem. Aí eu levantava à noite, fazia massagem no pé dele, fazia as comidinhas do jeito que ele gostava, assim, que eu sou muito cuidadosa com essas coisas. Eu cuidava bem dele, ele também cuidava muito bem de mim. Aí veio a foto dele. Aí o filho dele queria me levar e eu não queria ir para lá, porque minha filha já mora aqui. Aí eu falei pro filho dele, falei assim, não, olha, eu ir para Los Angeles eu não vou não. Agora, se vocês quiserem deixar ele aqui comigo, vocês podem deixar, vocês contratam uma enfermeira para me ajudar, porque ele era um homem muito grande, eu sou muito pequenininha. Eu contrato uma pessoa para me ajudar nos momentos mais difíceis, e eu fico aqui com ele. Agora, ir para lá eu não vou, não. Aí os filhos dele não aceitou e levou ele. E ele foi embora chorando. E aquilo me deixou muito triste. E eu me culpava muito por isso. Eu senti assim que eu tinha feito uma coisa errada, que eu não deveria. Eu senti assim, parecendo que eu tinha abandonado o David, parecendo assim, aquela coisa, aquele peso de consciência. Mas aí o que aconteceu? Aí ele foi embora, aí desconectou totalmente de mim, de rede social, totalmente. Eu nunca mais soube dele, se ele está vivo ou se está morto. Não fiquei sabendo mais nada. E aí veio a foto. Aí eu peguei e comecei a explicar. Falei assim, não, mas eu não queria ir. Mas eu não abandonei ninguém, tá tudo bem. Eu nunca fiz mal. Eu nunca fiz mal para ele, eu nunca usei ele, eu nunca fiz nada. Simplesmente eu não queria ir para lá, mas ele poderia ter ficado comigo. Aí, quando eu expliquei isso, aí a foto desapareceu, aí não veio mais nada na minha consciência que eu devia alguma coisa, ou que um dia eu tenho que. Não veio nada disso. Aí desapareceu a foto. Só que eu continuei dentro do caixão. Aí eu continuei dentro do caixão e essa tampinha me apertando. Aí, quando eu continuei dentro do caixão, aí Aí veio assim, não foi voz que falou comigo, mas veio na minha consciência assim, agora você precisa fazer uma promessa. Aí quando falou que eu precisava fazer a promessa, eu falei, eu preciso assim, não, eu faço a promessa agora, eu faço. Mas eu não sabia qual a promessa, e eu pensei, aí eu falei assim, mas qual a promessa que eu tenho que fazer? Aí começou assim, aí vinha em cima de mim, vinha caindo assim os dólares, assim, sabe? Parecia assim que vinha flutuando, que é tanto de nota assim em cima de mim, caía assim, as notas, em $100. 100, $50, caindo assim, aquelas notas assim em cima de mim. Aí, no momento que as notas iam caindo em cima de mim, aí veio assim, conscientemente, a promessa que você tem que fazer é que nunca mais você vai trabalhar dentro de um bar. Aí, quando falou isso dentro da minha consciência, eu falei assim, eu prometo, com toda a força do meu ser, eu prometo que nunca, em situação nenhuma da minha vida, nem se eu voltasse uma pessoa igual eu fui no Brasil, sem dinheiro, nessa encarnação, sem nada, eu não volto trabalhar no bar. Eu prometo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Nossa Senhora, eu prometo, está prometido. Aí, quando eu prometi, no momento que eu prometi, eu me vi no hospital de novo. Aí eu já me vi normal, na cama, e eu vi o Jeff estava segurado na minha mão. E aí eu falei assim, nossa! E eu estava assim, muito abalada com aquilo tudo, né? Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Voltei. Aí eu fiquei assim, relaxada, olhando assim no Jeff. E eu sentia. Aí eu lembrei que eu estava no hospital. Nesse momento que eu lembrei da minha vida aqui na Terra. Eu pensei, nossa, eu tô aqui na Terra, nossa, eu tô junto com o do Jeff. Aí eu fiquei assim, e eu sabia, naquele momento eu não tinha nenhuma dúvida que eu estava viva. Eu sabia que eu estava viva, que eu estava no hospital, que eu estava junto do Jeff, e o Jeff segurado na minha mão.
E eu fiquei assim, olhando nele. Aí eu fiquei assim, olhando assim para a parede, sabe? E eu vi aqueles aparelhos ligados em mim e ouvindo assim aquele barulhinho. Aí eu fiquei assim, olhando. Aí, de repente, eu comecei a sentir um sono. É um sono que eu comecei a sentir que ele não existe. Assim, eu nunca vi. Eu acho que ele não existe aqui no nosso normal. Era um sono envolvente. E aí eu comecei a sentir aquele sono, aquele relax, assim, no meu corpo, sabe? E aí eu senti assim, meu corpo levantando, assim, mas só que meu corpo levantava da cama, mas só que ele estava dentro de uma máquina, uma maquininha. Uma maquininha que ela parecia um foguetinho, cor prata, do meu tamanho. Que a máquina era para mim, só que não era caixão. Era uma maquininha, parecia um foguetinho. Assim, ela tinha um biquinho para frente e um biquinho para trás. E eu dentro daquela maquininha cor prata, e era assim, nebuloso, assim, parecia que era. Parecia assim que era uma nuvem, assim, envolvendo assim, igual uma nuvem, um negócio nebuloso, assim, aquele negócio que circulava, assim, sabe? Assim, e aquela maquininha, ela foi entrando comigo dentro, esse outro corpo dentro da parede. Só que aí a entrada, na minha casa, era pelos pés, e lá no hospital foi pela cabeça. Aí aquela maquininha foi entrando dentro, assim, da parede, pela minha cabeça, e eu durinha, eu senti eu durinha, eu geladinha assim, e eu com aquele sono assim envolvente, aí eu fui sentindo assim, dos meus pés foi diminuindo. Eu sentia meus pés diminuindo, as minhas pernas diminuindo, e aí foi levando e eu senti diminuindo, que eu falei assim, igual se eu não existisse, e acabando. E aí uma voz atrás, uma voz de uma mulher, uma voz muito mansa também. Não é uma voz de Nossa Senhora, não, mas olha que essa voz, ela era um ser bem superior do que essas vozes de tudo que eu já escutei aqui na Terra. Uma voz muito, muito maravilhosa. Um ser superior. Mas não, acho que não era Nossa Senhora, não. Aí essa voz falava assim, Ivete, não durmas, filha. Não durmas. Se você dormir, você não volta. E aí essa voz falava comigo e o sono ia aumentando. E eu ia sentindo aquele sono e ia subindo. E aí eu ia diminuindo. Aí ia diminuindo, diminuindo, e essa voz falando comigo. E aí eu já sentia assim, do meu umbigo para baixo, já não existia eu mais. E esse sono, não existia eu mais. Isso já tinha acabado. Eu sentia que eu só era do umbigo para cima. E aí, e a voz falando, filha, não durmas, filha, não durma. Se você dormir, você não volta. Se você dormir, você não volta. E aí eu tentava assim, eu balbuciava as palavras. Mas o Jeff disse que eu não falava nada, mas eu sentia eu falando, assim, balbuciando. Ai, mas eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Aí a enfermeira chegou no quarto, mas a enfermeira de verdade, aqui da terra. Chegou lá no quarto e abriu a cortina. Quando ela abriu essa cortina, ela fez um barulho bem forte e já entrou conversando com o Jeff. Quando ela abriu a cortina e falou bem alto com o Jeff, eu acordei. Aí eu voltei assim no meu corpo e voltei assim, sabe, meio assim com aquele sono, aquela coisa, aquele medo, sabe? E assim, e querendo assim olhar e querendo não deixar aquele sono me levar. Aí ela pegou e passou a mão na minha testa, porque assim, os enfermeiros aqui, os médicos, eles são muito carinhosos, sabe? Que eu já fiz 2 cirurgias aqui, eles são muito carinhosos com a gente, sabe? Trata a gente igual um bebê. Aí a enfermeira passou a mão assim na minha testa e olhou assim para mim, passou a mão assim no meu rosto e falou assim, bebê, relaxa, bebê, você precisa dormir. Você precisa dormir porque seu coração está acelerado, para os seus batimentos cardíacos ficar tranquilo. E aí o Jeff pegava na minha mão e falava assim, Love, dorme, Love. Você precisa dormir para você relaxar, porque você está muito nervosa, você está muito ansiosa. Aí eu pensava assim, meu Deus, esse povo não sabe. Eu queria falar aquilo, mas eu falava, mas assim, na minha cabeça. Eu pensava assim, meu Deus do céu, esse pessoal não sabe o que está acontecendo comigo. Como que eles têm coragem de falar para mim dormir? Porque se eu dormir, eu não vou voltar.
Aí eles ficou falando aquilo e falando, aí eu comecei a dormir de novo, o sono. Aquele sono começou a me envolver, e eu comecei a ir de novo nessa maquininha, e essa voz falava comigo para mim não dormir, mas eu não consegui, foi subindo, subindo, e essa voz falando, e aí eu senti, essa voz já estava assim, ficando mais longe, e eu já senti assim, abaixo do meu seio, eu já não existia mais. E aí essa voz falava bem longe, filha, não durma, se você dormir, você não volta. E aí eu já não estava conseguindo mais mesmo. Por mais que eu lutasse, eu não estava conseguindo. Aí eu vi um cordão de luzes em volta, assim, ó, de toda assim. Era igual se fosse uma parede branca, assim, sabe? Naquele lugar, aquele cordão de luz. E eram umas luzinhas pequenininhas, assim, redondinhas, era assim, prata. Aí ficava uma luzinha, uma acendia, a outra apagava, uma acendia, a outra apagava. Aí ficava assim, pum, 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 aquele negócio ia ficando igual a maquininha que estava ligada, era aquele mesmo barulho. Aí aquele negócio ia ficando mais lento, aquela apagando assim, mais lento, sabe? Ficava assim, pum, pum. Quando fazia pum, pum, um apagava, outro acendia. Aí aquele negócio vai ficando bem lentozinho. E aí eu fui assim sentindo diminuindo, e essa voz assim foi sumindo. Eu ouvi a voz bem longe, e aí eu ouvi um pianinho. Aí esse pianinho tocava atrás, assim, igual de onde vinha essa voz, que essa voz vinha de trás. Aí esse pianinho tocou uma música bem baixinho, uma música de velório. Eu não vi o piano, mas eu sei como que é o piano. O piano era um piano de madeira, envelhecido. Um pianinho assim, não era grande não, ele era pequeno. E ele tocava sozinho. Era sozinho que ele tocava. Uma musiquinha de velório, bem baixinho. Gente, a música tão triste, uma coisa. Gente, esse trem é triste mais, as coisas que eu passei. Aí aquele piano tocou a música, e aí já tava assim, ó. Aqui sim, não existia eu mais. Aí quando eu tava, aí a voz já tava sumindo e eu só, eu não dava conta. Eu não dava conta mais de lutar contra o sono. E o Jack segurado na minha mão, assim, aí eu acho que ele mexeu com a minha mão. Quando ele mexeu com a minha mão assim forte, eu voltei do sono. Eu voltei pro meu corpo de novo. Quando eu voltei, eu olhei, eu fixei dentro do olho do Jeff. Quando eu olhei dentro do olho dele, eu senti uma energia. Parecia assim que vinha uma energia do olho dele, aí eu senti quente. Parecia assim que era aquela energia que vinha quente, vida, porque eu estava gelada. Eu estava, igual, eu acho que é igual quando a pessoa morre. Eu estava gelada. Aí, quando eu senti aquela coisa assim vindo para os meus olhos, dos olhos do Jeff, eu pensei, nossa, é aqui no olho do Jeff é que eu vou ter minha vida de volta. E aí o Jeff começou a falar comigo, amor, dorme, amor, você está muito nervosa. E ele tava chorando, porque eu acho que eu tava assim, meu batimento, eu acho que eu estava morrendo mesmo. E ele falou assim, amor, você... Depois ele me falou que naquele momento ele achou que ia ter que me levar para UTI, que eu ia morrer. Porque meus batimentos estavam muito descontrolados. Aí eu fixei dentro do olho dele aí eu falei para ele assim: não fala essa palavra, dorme. Eu não vou dormir. Se eu dormir, eu não volto. E eu olhei dentro do olho dele firme assim, e fixei dentro do olho e falava para ele assim: olha, você olha dentro do meu olho. Você fica olhando e eu não desligava o meu olho, eu videi meu olho dentro dele e aí eu comecei a sentir vida de novo. Eu comecei esquentando o meu corpo e não deixava esse sono me pegar de novo e não deixava e fiquei fortinha e segurei assim, tentava segurar na mão dele e aí eu fui esquentando o meu corpo e fui voltando voltando ao meu normal, aí meus batimentos foi controlando. Aí o médico chegou com a enfermeira e perguntou pro Jeff se eu estava bem. O Jeff falou assim, não, ela está melhorando. E aí eu olhava dentro do olho do Jeff, e aí o médico começou a falar para mim dormir, que às vezes eu até poderia voltar para casa, e eu falei, não dormi, não dormi. Eu tenho que ficar acordada, se eu dormir eu não volto. Aí o médico falou pro Jeff
que aquilo era coisa da... Porque eu tava pensando que meu irmão morreu dormindo, mas não era. Eu nem lembrava do meu irmão, gente. Eu só pensava em mim naquele momento, na minha morte. Que eu não queria... eu queria sair daquela situação. Aí eu fiquei forte, aí eles trouxeram um suquinho de maçã, pôs assim um canudinho, que eu ainda não tinha, que meus lábios estavam todos desidratados, porque eu não podia tomar líquido. Aí eu tomei o suquinho, aí eles trouxeram um soro hidratante, aplicou em mim para hidratar meu corpo. Aí eu peguei e fui melhorando. Aí o médico falou, não, que eu até poderia vir para casa, já era 8 horas da noite. Aí o médico falou pro Jeff, não, que eu ia ficar lá mais meia hora, mas que era melhor trazer por causa do Covid, que não era muito bom ficar lá no hospital, que era melhor eu ficar em casa e que qualquer coisa a ambulância vinha aqui me pegar. Qualquer coisa que acontecesse comigo, me voltar para o hospital, mas era melhor eu vir para casa. Aí eu vim para casa, assim, eu ainda estava com a boca torta, assim, com a língua assim, eu passei assim uns 5 dias conversando assim, meio dormente. E eu passei assim, um mês ou mais, parecia assim que eu estava num sintoma assim anestésico, sabe? Assim, meia, eu andava assim, parecia que eu estava meio alto, pisando meio alto, a mente assim muito tranquila, relaxada, parece que eu não sentia dor. Assim, aquela coisa assim, parecia assim que eu estava num estado de êxtase. Foi, essa foi a minha experiência que eu tive. Foi isso que aconteceu comigo.